chamamento, edital, prêmio, fomento? O que é cada um desses? Quais as diferenças? O que tem de semelhança? Vamos falar sobre isso. Olá, arteiras e arteiros! Esse é o canal da companhia O Que de Que de Teatro com Bonecos. Companhia que completa 10 anos em 2020 e que é premiada na Ásia e na Europa. Toda segunda postamos um conteúdo exclusivo para artistas, produtores e gestores culturais com dicas e um pouco de explicação sobre leis, editais e tudo o que acontece na cultura da cidade de São Paulo, no estado e no país. Para quem encontrou nesse canal o tipo de conteúdo que estava buscando na internet, já peço ajuda, se inscreve no canal, dê o seu like, compartilhe para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. E não esquece de ativar o sininho para sempre que sair um vídeo novo no canal, você ficar por dentro e poder conferir. Esses tempos de pandemia fez a companhia pensar como levar o seu trabalho para a internet. Este canal do YouTube foi uma forma encontrada e também lançamos o e-book de Cadê Meu Nariz? Cadê Meu Nariz é a nossa primeira história que completa também em 2020 10 anos de sua estreia. Esse e-book ele está disponível na Amazon para você poder ir lá e fazer o download e comprar para crianças, dar aula com este livro e divertir adultos e crianças com as loucuras do palhaço da O Que de Que. Chamamentos é um artifício que os governos costumam usar para cadastrar atividades, oficinas, shows, espetáculos em um grande banco de dados para fazer a programação dos equipamentos culturais ou educacionais durante o ano. Por exemplo, a gente tem em São Paulo o Recreio nas Férias, feito pela Secretaria de Educação. Todo mundo se cadastra no chamamento ProArte. A Secretaria usa pelo menos 2 anos esse cadastro para programar o Recreio nas Férias e as atividades culturais em escolas e céus. Também agora, recentemente, a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo lançou os chamamentos para que as pessoas enviassem suas atividades para, durante a pandemia, fazer a programação virtual de teatros, bibliotecas, casas de culturas e demais equipamentos. Mas a Secretaria Municipal de Cultura também usou esse artifício do chamamento nos primeiros anos da Lei de Fomento ao Teatro, onde, através do chamamento, ela dizia que estava aberto o cadastro de projetos para participarem da seleção da Lei de Fomento ao Teatro. Vamos aproveitar esse gancho da Lei de Fomento para falar dos editais. O que são os editais? É uma maneira pública do governo dizer que estão abertas inscrições de algum programa ou de alguma lei atualmente ou de algum prêmio. Através do edital, o governo diz as diretrizes de como vai receber esses projetos para selecionar os contemplados daquela edição daquele edital. Os editais acontecem, por exemplo, no PROAC, o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, onde há uma lei genérica e todo ano o governo estadual tem o direito de lançar editais para serem contemplados neste programa. Aí o edital ele acaba legislando o que ele vai receber, os formatos que ele vai receber, os tipos de premiação que vai ser dado no estado de São Paulo, e isso não garante que um PROAC que aconteceu num ano vai ter continuidade no ano seguinte, pois a única garantia que a gente tem é o Programa de Ação Cultural. Um exemplo disso bem próximo é que a companhia O Que de Que foi contemplada em 2018 no PROAC de Ações de Internacionalização de Produções Artísticas do Estado de São Paulo. E esse PROAC só existiu em 2018, ele não teve continuidade em 2019 e provavelmente também não terá sua continuidade em 2020. O que eu quero dizer é, o programa ele continuará existindo, mas alguns editais podem existir ou não. Isso depende muito do governo que está atualmente legislando nesses editais. Nos primeiros anos, como eu disse, na Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, eram recebidos os projetos através apenas do chamamento. Então, a comissão que selecionava os projetos tinha somente a lei como base para a seleção dos projetos. Com o passar dos anos, criou-se a prática do lançamento de editais do fomento ao teatro, que acaba, de certo modo,
legislando um pouco sobre a própria lei, alterando alguns itens que são pedidos ou não, e com o decorrer dos anos, de acordo com a gestão que está lá, acabam se pedindo algumas coisas diferentes do que se pedia no início. Isso nos traz para falar um pouco sobre o Prêmio Zé Renato da cidade de São Paulo. Aí você vai dizer: ah, mas se é um prêmio, então não é um edital? Não, ele também é um edital. E talvez não seja nem tanto um prêmio, mas esse é o nome do edital. Aproveitou-se o momento político que buscava esses editais como forma de lançamento das leis, como eu disse que aconteceu com o Fomento, que já virou uma praxe de mais de 10 anos, sempre ser lançado o edital, para se lançar o edital do Prêmio Zé Renato. Mas aí, o que muda, né? Você pergunta. Bom, o edital virou a forma de você organizar a inscrição dos projetos. Mas qual a especificidade dos prêmios, por exemplo? O prêmio, ele quer dizer o quê? Que você vai ser premiado, você vai receber uma verba, e isso não quer dizer que você tenha nem que prestar contas, porque é um prêmio pelo seu histórico ou pelo projeto que você lançou. Mas o Prêmio Zé Renato, ele acaba sendo um pouco como um edital, porque você tem que mandar o projeto, ele é contemplado, você executa, presta contas dessa execução do valor que você ganhou. Mais um exemplo confuso é que este ano, 2020, a Prefeitura de São Paulo lançou o Fomento aos Espaços Independentes. Ah, então é um fomento? Não, era um prêmio. Era um prêmio em que os espaços enviaram projetos contando o seu histórico, suas atividades, e recebiam um valor do qual eles nem teriam que prestar contas ou propor atividades futuras, pois este prêmio estava relacionado ao seu passado, ao seu histórico. Então este fomento era mais um prêmio do que um fomento. O que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que as coisas não são tão bem claras quanto a gente costuma acreditar que elas são. Como mesmo disse, o Prêmio Zé Renato é um edital. O Fomento aos Espaços, ele é mais um prêmio do que um fomento. Por isso eu deixei o fomento por último. Você sabe o que é o fomento? O primeiro programa de fomento foi o Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Ele buscava contemplar pesquisas continuadas que tinham dificuldade de sustentabilidade dos projetos no mercado. O que eu vejo de diferença nesses fomentos é que ele visa muito mais a ampliação e o fortalecimento de criações sobre o tema do que a produção mercadológica de produtos culturais ou a grande circulação para entretenimento do público. Ele tem mais a ver com os artistas, para fortalecer a pesquisa, a criação e o surgimento de novas produções de pesquisa continuada aonde ele é implementado. Mas isso abre uma grande discussão. Para quem é o fomento, quem pode participar e quem não pode participar. A gente viu, por exemplo, a invasão de muitas outras danças nas últimas edições do Fomento à Dança. Antigamente, era muito mais a dança, se não só ela, a dança contemporânea a ser contemplada no fomento. E agora a gente já vê hip hop e outras danças sendo contempladas nesses editais. Cabe na lei? Não cabe? Isso é uma grande discussão, onde poucas pessoas ou ninguém consegue ter uma conclusão definitiva. Já o Fomento à Periferia é o primeiro fomento que a gente vê aqui que não é especificamente para a pesquisa continuada. Usei aqui só 3 exemplos de fomentos que ao longo do tempo foram sendo criados e que já tem entre eles diversidades. Como eu disse, o Fomento à Periferia é o primeiro que não dá exclusividade para projetos de pesquisas continuadas. Chamamento, edital, prêmio, essas diferenças já são confusas? Imagina no fomento, onde alguns dizem que é para todos, outros dizem que é para uma classe específica, e não estou falando só do fomento ao teatro. Na minha opinião, o que a gente tem que fazer é buscar mais de uma informação sobre aquele edital que você está buscando inscrever o seu projeto. Se você ouviu de um pessoal que é para todo mundo, procura ouvir o outro. Se você ouviu que não é para todo mundo, procura ouvir quem falou que é para todo mundo e tire as suas próprias conclusões. Há divergências? Há. Um grupo acaba criando outro? Sim. Mas a gente tem que ouvir os diversos pontos e não sair por aí difundindo a primeira informação que chegou até a gente. É muito importante ouvirmos mais de um lado para termos as nossas próprias conclusões.
Espero ter ajudado um pouco a esclarecer as diferenças desses termos e principalmente um pouquinho do fomento. Agora, corra atrás de informações de diferentes grupos, veja qual está mais alinhado com os seus pensamentos, com os seus princípios, antes de decidir e espalhar notícias que podem ou não ser fakes, para que você tenha um embasamento naquilo que você vai discutir e aquele grupo que você vai apoiar. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Só lembrando, já se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho para receber as informações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso. E lembre-se, e não faça parte disso, a rede tá cheia de fake news. Tchau!